O caminho do homem sobre a terra é uma luta. Jó capítulo 7, versículo 1. É uma luta a vida do homem sobre a terra. E essa luta, ela não se faz somente quando nós trabalhamos, quando nós queremos permanecer fiéis à nossa família. Não só isso. Mas também a fidelidade no caminho de Deus. Como nós estamos caminhando com Cristo? Que tipo de cristão é você quando precisa mostrar ao mundo, às pessoas, que você é contra aquilo que é pecado? Ou você cede às tentações? As tentações, elas vêm através de negações, negando o evangelho de Jesus. Toda vez que você não obedece à palavra de Deus, a Jesus, você está negando o Senhor. Não o conheço, está mentindo. Você conhece Deus, você sabe que está errado e você nega. Nós vemos na palavra de Deus, Pedro negou 3 vezes Jesus, dizendo que não o conhecia. E você, quando ouve na palavra, na homilia do padre, na Santa Missa, numa pregação, num grupo de oração, num retiro, num acampamento, e quando você é confrontado, quando você tem que vencer aquela tentação e você lembra, opa, mas isso é pecado, e você cede, você está negando Jesus. Você está traindo, como Judas Iscariotes traiu Jesus. Não traia, não negue a Jesus. Seja inteiramente do Senhor. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele nos cega. E toda vez que nós estamos inundados no pecado, toda vez que nós estamos no pecado, nós somos pessoas como que estamos andando no escuro. Você vai cair no precipício, você vai se bater. Se você quer andar na luz, ande com Jesus, ande com o Senhor, obedecendo aos seus mandamentos e entendendo que todos nós fomos criados para o céu e nós só perdemos a salvação quando nós não obedecemos a Jesus, quando nós não nos entregamos à graça dele, para viver na graça do Senhor. Hoje nós vamos ler essas traições, a traição de Judas Iscariotes e a negação de Pedro, homens escolhidos por Jesus para ser apóstolos. Viram os milagres do Senhor, andaram 3 anos com Jesus, ouviram a sua doutrina e negaram, e o outro traiu. Vamos à palavra de Deus. João capítulo 13, no versículo de 21 a 33 e no versículo 36 a 38 de João 13. Dito isso, Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente: em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem falava. Um dos discípulos, a quem Jesus amava, estava à mesa, reclinado ao peito de Jesus. Simão Pedro acenou-lhe para dizer-lhe: dize-nos de quem é que ele fala. Reclinando-se, esse mesmo discípulo sobre o peito de Jesus interrogou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pão embebido. Em seguida molhou o pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele. Jesus disse-lhe: então, o que queres fazer? Faze-o depressa. Mas ninguém dos que estavam à mesa soube por que motivo lhe dissera, pois como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe falava: compra aquilo de que temos necessidades para a festa, ou dá alguma coisa aos pobres. Tendo Judas recebido o bocado de pão, apressou-se em sair, e era noite. Logo que Judas saiu, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará em breve. Filhinhos meus, por um pouco apenas ainda estou convosco, mas vós me haveis de procurar. Mas como disse aos judeus, também vos digo agora a vós:
Para onde eu vou, vós não podeis ir. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde vou não pode seguir-me agora, mas tu seguirás mais tarde. Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que te não posso seguir agora? Darei a minha vida por ti. Respondeu-lhe Jesus: Darás a tua vida por mim. Em verdade te digo, não cantará o galo até que me negues 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui nós vemos a traição de Judas Iscariotes, ao ponto de Satanás, diz a palavra, entrar nele. Tamanho era a abertura do coração de Judas Iscariotes para que o inimigo de Deus entrasse nele. Estava tão cego que não via a hora de vender Jesus por 30 moedas de prata. O homem apegado às coisas materiais, esta ambição que ele não entendeu, que tudo isso vai ficar, basta que ele morra, perde tudo. É somente uma passagem na nossa vida mesmo, mas ele não entendeu. Estava tão obcecado por bens que chegou a vender aquele que estava ensinando, mostrando os milagres, os sinais, os prodígios. Ele, vendo tudo isso, conseguiu negar aquele que só amou. Amou até Judas Iscariotes, mas ele não aceitou o amor de Deus. Ele abriu o coração para que Satanás entrasse nele. O mal entrou nele e ele foi fazer aquilo que já estava nele. Um homem que está vivendo na escuridão, que não se abre à graça de Deus, à luz de Deus, é um homem mau, é um homem cego, que vai fazer atrocidades ao ponto de querer a morte de um homem bom. Jesus, o Filho de Deus, só fez o bem, mas um dos seus traiu, entregando ele aos príncipes dos sacerdotes para que ele seja morto, para que ele seja preso, para que ele sofra. E também nós vemos um homem impulsivo, o primeiro Papa da Igreja Católica, Pedro, que negou Jesus 3 vezes, vendo também como Judas Iscariotes, ou até mais, porque Pedro, Tiago e João eram pessoas chamadas por Deus para ficar mais íntimos de Jesus. No Monte Tabor, viu a transfiguração de Jesus, olha só. Então, Pedro estava mais perto de Jesus, vendo mais coisas ainda do que Judas Iscariotes, e mesmo assim negou Jesus. Ele fala aqui no versículo 38, no versículo 37, Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que te não posso seguir agora? Darei a minha vida por ti. Até esse momento, enquanto ele não recebe o Espírito Santo, nós sabemos que mais para frente ele deu a vida mesmo. Pedro deu a vida por causa de Jesus, falando de Jesus, não negou Jesus, quando recebeu o Espírito Santo, a força do alto, em Pentecostes. Ele morreu de cabeça para baixo, não negando Jesus, crucificado de cabeça para baixo. Mas até esse momento, ele fala: darei a minha vida por ti. E Jesus respondeu: darás a tua vida por mim. Claro que darás. Mas mais para frente: em verdade te digo, não cantará o galo até que me negues 3 vezes. E ele negou Jesus, aquele que tinha falado pelas suas próprias forças que daria a vida. O que Jesus está nos ensinando? Se nós não tivermos a força do alto, o Espírito Santo, por isso que você precisa pedir o Espírito Santo todos os dias, senão você vai negar Jesus, mesmo vendo milagres. Você pode ver Lázaro ressuscitar, você pode ver Jesus se transfigurar e ficar branco, transparente assim, ao ponto de você ver através dele as outras coisas, e mesmo assim você vai negar Jesus. Pelas nossas forças humanas nós negamos Jesus. Pedro estava aqui falando da sua força humana, mas depois que ele recebe o Espírito Santo,
a primeira pregação depois do batismo no Espírito Santo de Pedro, ele escancara as portas e prega. 3.000 homens foram batizados, sem contar as mulheres e crianças. Então nós vemos a força quando vem do alto, sobrenatural. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo, batizada no Espírito Santo, vai até o final da sua vida pregando Jesus Cristo com a boca. Com a boca. Mas uma pessoa que está na igreja somente pelo sentimento, a parte emocional, essa pessoa vai negar Jesus. Porque são forças daqui, forças humanas. Essas forças caem por terra e negam Jesus. Quando é a força do alto, você não vive pelo sentimento, pelas emoções, mas você vive pela convicção, pela inteligência, pela razão, acreditando na verdade, você vai até o final. Porque você está clamando o Espírito Santo, a força do alto, que vai usar esses meios que nós temos, inteligência e vontade, para pregar o Evangelho e não vai negar Jesus. Se você não quer negar Jesus, se você não quer trair Jesus, clame o Espírito Santo. Diga para Jesus, me batiza no teu Espírito Santo. Eu quero ser inteiramente do Senhor e não quero negar o Senhor como Pedro, e não quero trair o Senhor como Judas Iscariotes. Que sejamos fiéis a Deus, pedindo esse Espírito que nos santifica. Deus te abençoe.